o Flamengo começa a encaixar com o Sampaoli, que terá um grande reforço nas próximas partidas. O uruguaio Jorge André Arrascaeta deve ser relacionado já diante do Racing no meio de semana. Afinal de contas, ele ainda tem vaga no time titular? Se ele for jogar, quem é que vai sair? Vale a pena que alguém saia agora que o time está se encontrando? Vamos falar nesse vídeo agora sobre tática sem tatiquês. Para quem não sabe, membros do canal do Falso 9 têm acesso ao Telegram do canal. No caso, o Telegram parou, né? Então, como parou, a gente passou para o WhatsApp. Então, se você já é membro do canal e tem acesso ao Telegram, onde eu faço a transmissão das partidas ao vivo enquanto as partidas acontecem, você não vai perder nenhum direito. Você vai na aba Comunidade, se você for membro, e lá consta o chat e a transmissão do WhatsApp. Vamos migrar todo para o WhatsApp. O WhatsApp nunca sai do ar, a gente fica por lá. Tá? Se você não é membro ainda, se torne. A partir de R$ 5 por mês, você vai ouvir os meus comentários táticos em todas as transmissões, em todos os jogos do Flamengo. E aí, de quebra, vai poder interferir nas pautas. Por exemplo, esta pauta foi a pauta que os membros escolheram para que eu estudasse, para falar hoje com vocês. Deixa o teu like, se inscreve no canal aí, que é de graça, e assim a gente pode crescer o tamanho desse canal. Vamos lembrar como o Arrasca jogava com os outros treinadores do Flamengo? Bom, se a gente for olhar aqui o mapa de calor dele nos últimos trabalhos campeões, se a gente for olhar o mapa de calor dele nos últimos trabalhos que tiveram títulos, a gente vai ver trabalho muito marcante pelo lado esquerdo com Rogério Ceni e Jorge Jesus. Percebam que com o Rogério, além dele trocar um pouco mais de posição, ele também ficava um pouco mais avançado em campo, trabalhando numa faixa um pouco menor no sentido de idas e voltas. Isso acontece porque o time do Rogério era um time mais próximo com isso que o Sampaoli pensa, em termos de manutenção da bola, em termos de jogo um pouco mais controlado, a obsessão pelo controle do jogo. O time do JJ era um time mais agressivo e que corria também para trás um pouco mais vezes, por isso ele tinha mais obrigações defensivas, inclusive. Com o Dorival, ele já baixou bastante as obrigações defensivas e jogava numa faixa central. Né? E a gente vai abordar um pouco mais sobre alguns dos outros trabalhos aqui, entrando em detalhe. Tá? Vamos seguir aqui para entender o que o Arrasca fez em cada time. Com o Domenech, era um 4-3-3, onde ele fazia esse cara, né? Esse meia à frente de dois volantes. E com bola, né, já avançando em campo, ele fazia quase que uma dupla de ataque com o Pedro, e o Bruno Henrique ficava bastante aberto. Na hora de recompor, recompunha e sobrava junto ao Pedro. O Gabigol teve muitas lesões com o Domenech e pouco foi utilizado. Com o Rogério Ceni, ele iniciava as jogadas ali pela esquerda, e o Gerson, seu parceiro também, provável parceiro de meio de campo, tendo em vista que o Gerson está jogando muito, fazia um cara mais centralizado. Aliás, falei muito sobre o Gerson no vídeo de ontem e abordei o seu crescimento e o seu novo posicionamento com o Sampaoli. Então assiste aí o vídeo sobre o Gerson, tá? Porque você precisa entender essas dinâmicas. Eu vou deixar no banner aqui. E o Arrasca fazia esse cara mais aberto. Na hora de terminar as jogadas, né, continuava ali um pouco mais aberto, trocava de posição com o Bruno Henrique, alguma coisa no sentido, mas ficava bem preso do lado esquerdo. E na hora de recompor, recompunha na segunda linha, com o Bruno Henrique e Gabigol sobrando. Com o Paulo Souza, ele voltou a ser esse meia, né? E no momento sem bola, no momento com bola, ele acabava participando ali nessa dupla atrás do Gabigol, numa estrutura muito parecida com a estrutura que o Vitor Pereira teve, e sem bola ele sobrava, né? Acabava sobrando dessas duas linhas de quatro. Com o Vitor Pereira,
de novo, era mais ou menos essa mesma posição em organização ofensiva e dessa vez já não era mais o cara que sobrava no momento defensivo. O time defendia ou no 4-1-4-1 ou com duas linhas de 4 e depois acabou defendendo até com linha de 5, 5-3-2, etc. Um time que mudou muito em pouco tempo de trabalho, não teve uma consolidação, o trabalho do Vitor Pereira. E o Arrascaeta variou bastante sobre várias posições, mas sempre com mais obrigações defensivas. Fato é que o time do Sampaoli agora, ele não demanda mais tanto defensivamente. E isso pode ser uma vantagem para que ele possa ser utilizado. Olhando aqui o jogo contra o Internacional, por exemplo, a gente vai ver que o Everton Ribeiro jogou na função que no time do Dorival, o Arrascaeta jogava inicialmente, era ali, né? E o Gerson jogou numa função diferente da que ele jogou no Flamengo, mas uma função que ele atuou muito no Olympique. Então, o Gerson e o Everton Ribeiro são caras ali que trabalharam em funções que o Arrasca tem muita intimidade, seja ela aberto pelo lado esquerdo como meia esquerda, seja como um meia mais centralizado, que acabou sendo o Everton Ribeiro na maior parte da partida. Um outro cara que correria risco aí, caso essa escalação, essa formação do jogo contra o Inter seja escolhida, né, com esses dois triângulos e essa dupla de ataque, basicamente dita, um outro cara que corre risco é o Gabriel Barbosa. Sim, ou até o Pedro. Desfaz-se a dupla e coloca o Arrascaeta mais atrás um pouquinho, com muita infiltração na área. O Arrasca é um jogador até mais definidor ainda do que criador, do que construtor. Se for abordar o time que foi utilizado contra o Maringá, teve uma diferença clara, que foi a presença do Cebolinha. A presença do Cebolinha limitou bastante o Ayrton e mudou também a forma como o Gerson avançava, o que acaba mudando um pouco tudo, inclusive a posição do Everton Ribeiro, que ficou mais à direita do ataque, um pouco menos centralizado. Abordando como seria nessa função, o Cebolinha correria risco e o próprio Gerson também. Só que o Gerson está jogando muito. Talvez seja o melhor jogador do time desde que o Sampaoli chegou. Outros caras que correriam risco seriam Everton Ribeiro e Gabriel, mas num segundo momento. Talvez caras que também corressem risco. Fato é que eu não vou chegar aqui para você e dizer, tentando ser interessante, que o Arrasca tem que reconquistar o espaço dele e que ele não precisa chegar jogando. Bom, claro que fisicamente mal, ele não pode ainda chegar jogando, pode começar a fazer 1, 2 jogos iniciando no banco. Fato é que quando estiver bem fisicamente, ele não pode ficar fora do time, não por muitos jogos. Claro que um jogo ou outro, sim. Fato que são muitos jogos, mas ele precisa jogar. E aí você tem alguns candidatos muito claros para a saída do time. O Cebolinha, caso se torne titular, é um cara que claramente corre risco, porque dá para trabalhar com o Gerson um pouco mais aberto. E o Arrasca, na função que o Gerson tem atuado, acho que tem bastante a ver com o Arrasca jogar ali. E também tem muito a ver com o Gerson jogar um pouco mais aberto, que ele tem muita força para trabalhar naquele espaço do corredor lateral, que é muito do que ele fez no Olympique. E caso a escalação contra o Inter seja melhor ali imaginada, o próprio Everton Ribeiro é talvez o cara principal, cara que correria risco, mas também, além do Gerson, o Gabigol, né? Isso mesmo, o Gabigol ou o Pedro, né? Dependendo de quem ficar e quem sair, mas pela função que o Gabigol tem feito, seria mais ele, também correria risco. Fato é que vai ter muito jogo para todos esses jogarem. E que o Everton Ribeiro, por exemplo, já tem uma idade um pouco mais avançada. Naturalmente, ele vai jogar menos partidas. E naturalmente também, a gente já vinha observando isso no tempo do Vitor Pereira, ele pode render melhor contra defesas já desgastadas, entrando no segundo tempo com aquele seu jeito
maravilhoso de esconder a bola e enganar os seus opositores. Então isso também pode acontecer. Fato é que o Arrasca voltar é um baita de um reforço. Ele vinha numa temporada difícil, mas já em recuperação, e essa lesão foi muito complicada para o desenvolvimento dele. Mas ele tem muito espaço, tem vários candidatos para ele sair, não é para ele, tem vários candidatos a sair para que ele entre, e sem dúvida nenhuma, o uruguaio vai contribuir muito para o restante da temporada. É claro que alguém vai ter que sair, e eu já te dei vários candidatos. Comenta aqui qual que é o seu candidato para sair, caso o Arrasca volte. E se inscreve no canal, deixa o teu like, que eu fui.